Agora, gente, a gente vai fazer os exemplos de integração, tá? O primeiro exemplo vai ser essa integral aqui que eu escolhi. X elevado ao cubo mais 1. Isso daqui elevado à 14ª potência. X ao quadrado dx. Tá? E aí, é claro, a gente vai falar sobre algumas técnicas de integração também que vocês já conhecem, só para poder relembrar. Porque, observa, eu não vou pegar essas parcelas aqui, elevar a 14ª potência, para depois multiplicar por x ao quadrado e sair integrando. Se eu fizer isso, vai dar certo? É claro que vai dar certo, tá? Mas é um trabalho descomunal, né? Você vai fazer isso daqui, x ao cubo mais 1, vezes x ao cubo mais 1, vezes x ao cubo mais 1, 14 vezes, e depois multiplicar por x ao quadrado para depois sair integrando, tá? Então, como é que eu integro uma função desse jeito para que não tenha todo esse trabalho descomunal? Eu vou usar uma técnica de integrar por substituição, tá? Como é que eu fazia isso? Olha só, eu observo que se eu pegar essa parte da função aqui, eu chamar essa função aqui de u, né, a derivada dessa função é justamente o que me sobra. Então, integrar por substituição com viés prático é isso. É conseguir identificar ali dentro da integral que um fator, quando eu derivo um fator, ele dá o resto. Então eu consigo fazer a substituição, escrever integral u du. Tá? E aí escrever integral u du eu sei integrar, né? Então o du ou u elevado a alguma potência nesse caso aqui que vai funcionar dessa forma. Então observa. Então eu vou fazer assim, ó. Vou chamar de u justamente esse pedaço aqui, ó. X ao cubo mais 1, tá? Bom, então u se tornou agora, para mim, uma função de x. Então eu vou derivar essa minha função u com respeito a x, ó. Então o que vai ser du dx? Usando a notação de Leibniz agora, né? Du dx. O que vem a ser du dx? Então, derivando essa função aqui, vai ser o quê? Desce o 3 aqui, vai ficar 3x ao quadrado. A derivada da constante dá zero. Então, du dx é isso aqui. A gente pode brincar com esses infinitésimos aqui, né? Du dx. Não é como eles estivessem dividindo, mas eu posso fazer essa brincadeira aqui, né? Vale fazer essa brincadeira. Então, o dx está aqui, eu posso passar para esse lado de cá, multiplicando. E esse 3x aqui eu posso passar dividindo, né? Do ponto de vista prático, né? Então, eu consigo escrever isso aqui, ó. Que o dx se escreve como du sobre 3x ao quadrado. Né? Ó, passei esse cara para cá e passei esse carinha para baixo. Tá? Então, olha só que legal que fica. Ó. Se eu faço u igual a isso, eu concluo que o meu dx vai dar esse cara de cá. Vamos substituir então, né? Ó. Então, nessa integral aqui, eu vou ter então que integral de x3 mais 1 elevado à 14ª potência x ao quadrado dx se escreve agora substituindo, né? Essas variáveis que eu mudei aqui, né? Substituo as variáveis, vai ficar integral. Então, aonde é x ao cubo mais 1, né, que é aqui, eu vou substituir por u. Então ficou u elevado a 14, que multiplica, lá, x ao quadrado está aqui, multiplica x ao quadrado, que vai multiplicar o meu dx. Quanto vale o meu dx? O dx é du sobre, du sobre 3x ao quadrado. Olha que legal, que bacana que fica. Esse x ao quadrado que está aqui cancela exatamente com esse aqui, ó. Está multiplicando, está dividindo. Então eu posso cancelar esse x ao quadrado. Esse 3 que está dividindo aqui é uma constante. A constante pode sair fora da minha integral, né? Então vai ficar, ó. Isso aqui vai ser igual a 1/3, né? Porque o 3 ali dividindo sai, então sai como 1/3, né? 1/3 da integral de u elevado a 14 du.
Ó, agora, essa integral aqui é facinho de integrar, né? É um polinômio aqui, u elevado a 14. Para integrar é o contrário da derivada. A derivada subtrair é 1. Aqui eu somo 1 e divido pelo resultado. Então eu fiquei com, ó, 1/3 que multiplica u, foi o que eu falei, ó. Integrando vai ficar 14 mais 1. E esse resultado eu divido aqui embaixo. 14 mais 1. Né? Como é uma integral indefinida, né? Então isso aqui tem mais uma constante de integração aqui. Termina aqui? Não, né? Porque eu fiz a integral e agora está na variável u. Mas a integral original está na variável x, então eu tenho que voltar para a variável que eu estava trabalhando, tá? Então aqui eu vou ter, ó, aqui multiplicação de fração, uma vezes u dá o mesmo, né? Já substituindo o u por x ao cubo mais 1, eu vou ter x ao cubo mais 1, elevado 14 mais 1 deu 15. Aqui embaixo também deu 15, quando eu multiplico por esse 3 aqui, 3 vezes 15 dá 45, ó. Tá? Mais uma constante de integração. Daqui é a nossa primeira integral. Só para lembrar, nós fizemos uma integração por substituição. Tá bom, gente? Então vamos para o exemplo 2 agora. Bom, nosso segundo exemplo de integral também é por substituição, tá? Eu escolhi essa função x ao quadrado, raiz de x menos 1 dx. Para vocês também terem, né, observarem como eu posso fazer, o que pode acontecer numa integral por substituição, tá? Ó. Então aqui eu tenho x ao quadrado, raiz quadrada de x menos 1, tá? Aqui eu vou escolher chamar de u esse fator aqui, ó. E eu vou ter que fazer umas mudancinhas nele para poder enxergar o que sobra aqui, tá? Ó. Então eu vou escrever como sendo u esse cara que está aqui dentro, ó. X menos 1, tá? Então se eu chamar u de x menos 1, né? Isso vai implicar o quê? Que o meu x também se escreve como sendo o quê? Ó, passa, esse menos 1 está aqui, passa para o outro lado, fica mais. Então eu consigo escrever x como sendo u mais 1, tá? E portanto, o que eu tenho? Que x ao quadrado vai ser igual a u mais 1 ao quadrado. Lembrando aqui também, né, que o u mais 1 ao quadrado é um produto notável, né, que se escreve como sendo u ao quadrado mais 2u mais 1. Tá? Guardar esse resultado aqui também, que eu vou usar já já. Bom, então, eu sei que se eu escrever u por isso, o x quadrado se escreve dessa maneira, né? Mas eu também tenho que escrever, além do u, eu tenho que saber quem é du dx, né? A derivada de u com respeito a x. Aqui novamente, derivada de x dá 1, derivada do menos 1 dá 0. Então aqui ficou 1. Portanto, o meu du é o próprio dx, né? Quando eu passo, dx está dividindo, passo para cá multiplicando, vira dx. Então, du igual a dx. Tá? Agora vamos substituir todas as informações da nossa substituição aqui na minha integral. Então aqui eu vou ter, ó, eu vou ter integral x2 raiz x menos 1 dx vai ser exatamente o que? Ó, vamos substituir tudo, vai ser integral, né? Bom, então x ao quadrado, olha só, o x ao quadrado aqui, ele se escreve em termos de u como sendo
u mais 1 ao quadrado, ou ainda u ao quadrado mais 2u mais 1. Então, eu vou substituir aqui, ó, ficou u ao quadrado mais 2u mais 1. Tá? Então, x ao quadrado é esse carinha aqui, tá? Bom, x menos 1 eu falei para vocês que era u, né? X menos 1 eu falei para vocês que era u. Então, ficou aqui raiz de u. E o dx para mim é du. Tá vendo? Ó? Então, essa integral aqui agora está toda em termos de u ali, tá? Lembrando, essa raiz do número u aqui, eu consigo escrever como se fosse uma potência, né? U elevado a meio. Então, eu vou escrever isso, ó. Ficou integral u2 mais 2u mais 1 vezes u elevado a meio du. Tá? E olha, tá multiplicando aqui, vou aplicar a distributiva dessa multiplicação aqui, ó. Então esse cara aqui vai vir aqui, vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui. Então eu vou ter, ó, integral u, né? Então, a base é igual, ó, tá vendo? Estou multiplicando bases iguais, u e u. Então, quando a base é igual, eu tenho que somar os expoentes. Ficou 2 mais meio. Olha lá. O 2 é a mesma coisa que 4 sobre 2. 4 sobre 2 mais meio é 5 sobre 2. Então, é u elevado a 5 meios. Aqui é a mesma coisa, ó. 2 vezes u elevado a meio, base igual, somos expoentes. Aqui o expoente é 1. 1 mais meio é 3 meios. Então ficou 2u elevado a 3 meios. E 1 que multiplica isso é isso aqui mesmo, ó, mais u elevado a meio. Agora ficou bem fácil, né? Bem fácil. Por que ficou bem fácil? Porque a integral aqui da soma é a soma das integrais. E é tudo polinômio. Isso aqui é um polinômio, né? Tudo monômio. Aqui é fácil de integrar, né? É somar 1 e dividir pelo resultado. Então, isso aqui se tornou 3 integrais. Ó, integral u elevado a 5 meios du mais integral. Vou até colocar já esse 2 aqui constante fora da integral, tá? Então, consigo escrever 2 vezes a integral de u elevado a 3 meios du mais a integral de u elevado a meio du. Continuar aqui. Então vamos lá, ó, continuando ali. Então eu vou integrar essa primeira parcela. Integral de u elevado a 5 meios vai ser exatamente u elevado a 5 meios mais 1 sobre 5 meios mais 1. Mais, integral desse aqui agora, 2 vezes u elevado a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. Mais u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. E como é uma integral indefinida, mais uma constante de integração. Bom, aqui facinho, né? 5 meios mais 1. O 1 aqui se escreve como sendo 2 sobre 2. Então 5 mais 2 dá 7, 7 meios, né? Então esse aqui deu u elevado a 7 meios sobre 7 meios mais 2 vezes. Aqui também, né? Ficou
u elevado a 5 meios sobre 5 meios, mais, ali ficou 3 meios, né? Meio mais 1 deu 3 meios. 3 meios sobre 3 meios mais uma constante de integração. Tá? Bom, não posso deixar na variável u, lembra? Minha integral ela, original é na variável x. Tem que voltar para a variável x, tá? E aqui, como é divisão de fração, já vou permanecer com a primeira e inverter a segunda. Então, isso aqui ficou, ó, inverte aqui, ficou 2 sétimos. U para mim, lembra, eu chamei esse cara que estava dentro da raiz de u. Então, ficou 2 sétimos de x menos 1 elevado a 7 meios. Segunda parcela, a mesma coisa, né? Então, eu inverto. Quando eu inverter, vai ficar 2 quintos, mas tem um 2 multiplicando. 2 vezes 2 dá 4. Então, vai ficar mais 4 quintos x menos 1 elevado a 5 meios. Mais, a mesma coisa aqui, inverte, vai ficar 2 terços. 2 terços de x menos 1 elevado a 3 meios mais uma constante de integração. E dessa forma a gente termina o exemplo 2. Ó. Isso aqui é minha integral por substituição. Tá? Aqui em cima é 7. Então a gente termina o segundo exemplo. Vamos para o exemplo 3 e a gente vai de novo usar uma integral por substituição, tá? Bom, gente, então vamos para o exemplo 3, né? E aí, de novo, a gente vai usar integral por substituição. Eu trouxe esse exemplo para a gente já começar também a trabalhar com integral trigonométrica, né? Bem simples. Então, aqui eu tenho um seno ao quadrado de x cosseno de x. Né? E aqui eu preciso usar a substituição de novo. Como? Né? Eu vou chamar u de seno de x. Né? E aí, quem vai ser a derivada de u com respeito a x? Precisa lembrar, qual a derivada do seno? Né? A derivada do seno é o cosseno. Então, aqui vai ficar cosseno de x. De novo, para aquela brincadeira, então o meu dx vai ser o quê? Ó, consigo escrever o dx como sendo du sobre o cosseno de x. Tá? Então, eu tenho aqui as minhas substituições já prontas. Chamo de u o seno de x e, portanto, o meu dx vai ser isso aqui, du sobre cosseno de x. E daí, na hora que eu substituo, ó, vai ficar integral seno ao quadrado de x dx. Seno ao quadrado então, quando substituo, ó, vai ficar integral seno ao quadrado de x cosseno de x dx. Isso aqui vai ser o que, ó? Substituindo, né? Vai ser integral seno de x, eu chamei de u. Então, seno ao quadrado vai ser u ao quadrado. E o cosseno vai estar aqui, ó, cosseno de x. E quem vai ser o dx? Dx para mim está aqui, du sobre cosseno. Então ficou du sobre o cosseno de x. Ah, de novo, que legal, ó. Esse cosseno aqui, ó, simplifica com esse cosseno de cá. Tá vendo que legal? Então, eu vou ter integral de u ao quadrado du, novamente. A gente já viu, né, integral de u ao quadrado é soma 1 e divide pelo resultado. Então isso aqui vai ser u ao cubo sobre 3, mais uma constante de integração. De novo, aqui a integral que eu obtive é em termos de u, e a original em termos de x. Preciso voltar para a variável original. Então,
Isso aqui vai ser, no lugar do U, vou ter seno. Então, seno ao cubo de x sobre 3 mais uma constante de integração. Um exemplo bem simples, tá? Mas que faz com que a gente veja de novo integral por substituição e a gente já começa a falar sobre as integrais trigonométricas, tá? Lembrando, né? A derivada do seno, cosseno, tá? A integral do cosseno, então, quando integra o cosseno dá seno, tá? É o processo inverso. Vamos agora para o exemplo 4, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre integral por partes, tá legal? Então, já vamos sair agora dessa integral substituição e vamos fazer um exemplo de integral por partes. Bom, então, gente, integral por partes, né? Lembra dessa forma? Integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du, né? Quando eu não consigo escrever por substituição uma integral u du, não tem jeito de escrever como a gente estava escrevendo agora há pouco, integral de u du, né? Então, eu sei o máximo eu vou conseguir escrever u dv. Então, toda vez que eu tiver uma integral do tipo u dv, que eu não consigo escrever um du por substituição, eu posso tentar integrar por partes usando essa fórmula. Integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. É o que acontece nesse exemplo 4 que eu estou trazendo para vocês. É a integral do ln de x, tá? Presta atenção, é a integral do ln, não é a derivada que eu quero. A derivada, a gente está cansado de saber que a derivada de ln de x é 1 sobre x, mas não é isso que eu quero. Eu quero a integral do ln de x. Qual será que é a integral do ln de x? Tá? Então vamos fazer esse cálculo aqui. E observa, eu não consigo por substituição fazer que uma coisa seja du da outra. Por quê? Porque se eu chamar esse cara de u, né? Vamos fazer esse exercício, ó. Se eu fizer chamar de u o ln de x, quem que vai ser a derivada de u com respeito a x? Ou seja, qual que é a derivada do ln? A derivada do ln é 1 sobre x. Esse dx está aqui, então eu passo para o outro lado e consigo escrever isso como sendo du igual a dx sobre x. Tá? Dx sobre x. Olha aqui, ó. Se eu chamar o ln de u, o meu du dá dx sobre x. Aqui é dx, não tem sobre x. E o x é minha variável, ele não é uma constante. Eu não posso acrescentar o x ali e dividir por... Não posso. Essa brincadeira de colocar o x e passar para fora dividindo só vale quando é constante. E esse x aqui é variável dentro da integral. Não dá para fazer isso. Tá? Então eu não consigo escrever o meu u du dessa forma. Então eu vou tentar usar integral por partes, né? Que é agora descobrir quem é o meu v e aplicar a fórmula. Bom, então se eu chamar u do ln de x, meu du dá isso de cá. Então, ó, já tenho a variável u e eu já tenho a variável du, ó. Então, ó, du tá aqui, o u tá aqui. Falta eu determinar quem é dv. dv eu já tenho, né? Ó, porque vamos fazer a comparação aqui para mim, ó. Olha para essa integral, olha aqui para a fórmula, né? Então, eu chamei u, o ln de x. O que sobrou foi o dx. Se o que sobrou foi o dx, então logo ele é o meu dv. Então, meu dv eu também já tenho, olha só. Então, eu sei que o meu dv, ele é exatamente igual a dx, tá? O dx é igual ao dv. Se eu integrar dos dois lados, o que vai acontecer? Qual é a integral de dv? Integral de dv é v, certo? Ó, se eu fizer isso aqui, ó, integral de dv dá o próprio v. Qual que é a integral de dx? O próprio x. Olha lá. Pronto. Então eu tenho todas as variáveis aqui no meu problema. Eu sei quem é u, quem é du, quem é dv e quem que é v. Vou aplicar a fórmula agora. Então,
Aplicando a fórmula, eu vou ficar com integral do ln de x dx vai ser igual u vezes v. Então, o meu v vale x, o meu u é ln de x. Então, eu vou escrever como sendo, a menos na ordem dos fatores aqui, né? X que multiplica ln de x. Então, a primeira parcela aqui já está aqui. Menos a integral de v. Só quem é v? V para mim é x. Então, integral de x que multiplica du. Quem é du? Du está aqui, ó. Du, dx sobre x. Então, ficou dx sobre x. Olha que bacana. Bem bacana, né? Ó, esse x que está aqui divide com esse x daqui, ó. Simplifica. Então, eu vou ter x ln de x menos a integral de dx. Só que a integral de dx é o próprio x, né? Integra dx. Quanto que é a integral de dx? X. Então, isso aqui ficou x ln de x menos x mais uma constante de integração. Então, a primeira integral por partes aqui do nosso curso, né? Nossa revisão está feita. E aí lembra, ó, quando for calcular a integral do ln de x, precisa usar a integração por partes e vai chegar em x, ln de x, menos x. Mais uma constante de integração. Tá, gente? Vamos para o próximo exemplo, que também vai ser integração por partes, tá? No nosso próximo exemplo aqui, gente, ó, vai ser integral de x exponencial de 4x dx. Tá? Aqui de novo a integração por partes, porque eu não consigo escrever integral de u du aqui. Aqui no máximo eu consigo escrever integral de u dv, tá? E aqui, como é que eu vou, quem que eu vou escolher? Quem é u e quem é dv aqui, né? Porque eu preciso escolher quem é u e quem é dv. Aqui eu vou escolher, aqui a ideia é escolher quem é o cara que vai simplificar essa próxima integral, tá? Por quê? Olha só, depois vocês podem até fazer o teste, escolher invertido para vocês verem o que vocês obtêm. Eu vou fazer assim, ó, vou escolher u como sendo x para mim. X. Vocês podem fazer o exercício depois. Escolhe u como sendo exponencial de 4x. E o resto como sendo o dv de vocês, tá? Então eu vou escolher u como sendo x. Isso vai implicar que o meu du só pode ser dx. Aqui, ó. Escolho u igual a x, o meu du tem que ser dx. Já tenho a variável u, já tenho minha variável du. Olha lá, variável u, variável du. Agora vamos ver dv, ó. O que sobra é o dv. Então, dv para mim vai ser igual a exponencial 4x dx. Tá? E aí eu integro dos dois lados que nem eu fiz no exemplo anterior. Integral de dv dá o próprio v. Integral de dv dá o próprio v, certo? E a integral da exponencial de 4x dx? Aqui eu tenho que usar substituição de novo. Tá? Porque não é exponencial de x dx. Porque a integral da exponencial de x é a própria exponencial. Mas aqui é a exponencial de 4x. Então eu tenho que tentar escrever essa integral como uma integral e elevado a u. Tá? Eu não vou usar a letra u aqui porque já estou usando a letra u ali na integral por partes. Então vamos usar outra letra. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de w, tá? Então eu vou tentar escrever de azul porque eu estou integrando por substituição essa integral. Ó, se eu chamar de w esse expoente aqui, 4x, significa o quê? Significa que dw dx, na hora que eu derivo esse cara, vai dar 4.
E aí você passa o dx para lá e o 4 para cá. Eu consigo escrever dx como sendo dw sobre 4. Tá legal? Na hora que eu substituo agora aqui as variáveis em função de w, o que eu vou ter? Eu vou ter integral da exponencial de w e o dx. dx é dw sobre 4. Tá? Pega esse 4 aqui e coloca fora da integral. Então eu vou ter aqui, vou escrever até aqui do lado. Vou apagar aqui, tá, gente? Ó. Mas lembra que eu fiz essa mudança aqui, tá? Vou apagar para poder escrever aqui do lado. Ó, então, continuando aqui, ó, meu v então vai ser igual. Esse 4 fica fora da integral, então eu vou ter 1/4 da exponencial da integral da exponencial de w dw, tá? Agora sim, integral da exponencial de w dw é a própria exponencial de w. Então vai ficar v igual a exponencial de w sobre 4. Mas toda vez que for substituição eu tenho que voltar para a variável original. Então, no lugar do w aqui eu vou chamar de... vou substituir, né? No lugar do w eu vou voltar para a variável original que era 4x. Então, ó, meu v vai ser igual a exponencial de 4x sobre 4. Tá aqui, ó. Então, eu usei aqui, ó, integração por substituição para poder encontrar quem é v agora, tá? Então, o v é a exponencial de 4x sobre 4. O dv eu já tenho, né, que é aqui, né, é o próprio exponencial de 4x dx. O u é x e o du é dx. Vamos agora aplicar na fórmula de integração por partes. Então, olha lá. Integral. O u é x. dv é o que sobra. Exponencial de 4x dx. Isso vai ser igual, né? Então, u, né, vale x, vezes v. V está aqui, ó. Exponencial 4x sobre 4, menos a integral, olha lá, a integral de v du, né? E o meu v é esse cara que está aqui, ó, exponencial 4x sobre 4 du. Só que o du é o próprio dx, tá? Ó, próprio dx. Essa parcela não tem mais o que fazer. Ficou x exponencial de 4x sobre 4 menos né? Esse denominador aqui pode sair fora da integral. Então ficou menos 1/4 da integral da exponencial de 4x dx. Tá vendo? Só que essa integral a gente já calculou, né? Calculou aqui, ó. A integral da exponencial de 4x dx. Quanto que dá? Exponencial de 4x sobre 4. Então, isso aqui ficou, ó, x exponencial de 4x sobre 4 menos, olha aqui, tem 1/4 aqui fora da integral já. Essa integral dá isso, exponencial de 4x sobre 4. Esse 4 que multiplica com esse 4 dá 16. Então aqui ficou exponencial de 4x sobre 16 mais uma constante de integração. Porque é uma integral indefinida. E assim a gente termina o quinto exemplo, que também era de integração por partes, tá? Para finalizar essa aula, eu vou fazer mais um exemplo, né, que é
integral de frações parciais, né? Eu tenho que utilizar o método de frações parciais para poder depois calcular a integral. Então vamos para o sexto e último exemplo dessa aula, tá legal? Então, nosso último exemplo é a integral de dx sobre x ao quadrado menos 4. Todas as vezes que tiver um polinômio aqui no denominador, é uma integral, assim, você já pode intuir, você já pode desconfiar aí que é uma integral que você vai ter que usar frações parciais, tá? Como é que é esse processo? Eu não consigo fazer nenhuma substituição, não consigo integrar aqui por partes, né? Então, o método que a gente usa nesse caso, e aí depois vocês podem observar que depende muito das raízes desse polinômio que eu tenho aqui embaixo, o método ele vai alterar um pouco, né, de caso para caso, se as raízes são complexas, se as raízes são iguais, e aí nesse caso aqui as raízes são distintas é o caso mais simples, tá? Depois eu deixo para vocês aí um resumo de caso a caso como é que ficaria usando o método de frações parciais, tá? Mas vamos fazer esse exemplo aqui. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever essa função aqui como uma soma, né? Como assim? Ó, essa função que está aqui dentro da integral, vou tirar ela aqui de dentro, ó, a função que está lá dentro é 1 sobre x ao quadrado menos 4, tá? A função, né? Essa expressão aqui, eu consigo escrever ela dessa maneira, ó, 1 sobre x ao quadrado menos 4 também é um produto notável, tá? E ele se escreve como sendo x menos 2 vezes x mais 2. Lembra? Isso aqui é diferença entre quadrados. X menos 2 vezes x mais 2. Produto notável. E eu quero, se for possível, escrever essa expressão como sendo uma soma, onde nessa soma cada um dos denominadores vai ser composto por cada um desses fatores aqui, tá? Então é isso que eu quero tentar escrever, ó. Vamos ver se eu consigo escrever isso como sendo um número A, uma constante A, tá? Sobre x menos 2 mais uma outra constante B sobre x mais 2, tá? Então, nesse caso, como as raízes são distintas, vai ficar dessa maneira mesmo. E daí eu faço essa continha aqui, ó. Faço essa continha aqui. Né? Para somar essas duas frações aqui, eu já sei, né? É esse vezes esse aqui, né? Volta. Vamos escrever aqui em cima, ó. Volta. Você fala assim, você abriu e... Não é que eu abri, eu estou supondo, eu quero que exista esses valores A e B, tá? Então eu vou ver se existe esses valores A e B, de forma que essa expressão se escreva como duas parcelas, tá? Daí, supondo isso, na hora que eu somo essas duas, para somar essas duas frações, eu tenho que multiplicar esses dois caras. Então eu vou ter aqui, ó, x menos 2, que multiplica x mais 2, né? E aí como é que eu somo, né? Pego essa expressão que eu tive, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, aquela mesma história, né? Então quando eu pego esse cara e divido por esse, x menos 2 dividido por x menos 2 vai dar 1, sobra só esse x mais 2 aqui. Então eu vou ter A que multiplica x mais 2, na primeira parcela. Na segunda parcela, eu vou ter o quê? Pego isso daqui, divido por esse. Então, x mais 2 dividido por x mais 2 dá 1. Sobra só o x menos 2. Ficou mais b que multiplica x menos 2. Tá? Vamos reorganizar esses termos. Então, aplica a distributiva aqui. Ficou A vezes x mais 2 vezes A. A mesma coisa aqui, ó, aplica a distributiva, ó. Ficou mais B vezes x mais 2 vezes B. Tudo dividido por
x menos 2 vezes x mais 2. Tá? Ainda que eu possa olhar, tem x aqui, tem x aqui. Vou colocar esse x em evidência, tá? Ó, então, escrevo isso assim, ó. Colocando o x em evidência, ficou a mais b, tudo que multiplica x. E o que sobrou? Mais 2a mais 2b. Isso aqui tudo dividido por x menos 2 vezes x mais 2. Então, olha só. Isso daqui não. Isso daqui é igual a isso, que por sua vez vai ser igual a esse resultado, tá? Olha, claro, se eu estou impondo que esse cara é igual a esse, esses denominadores aqui, eles se cancelam, então, né? Porque eles são os mesmos. Então, esse denominador aqui, ó, já foi, se cancela. Ótimo. Mesma coisa. Agora eu tenho que o 1 é igual a A mais B vezes X mais esse cara de cá. E aí precisa lembrar, ó, eu tenho uma igualdade do que aqui, ó? Esse A e B aqui para mim são constantes. Lembra? Eu falei lá no começo do exemplo. Eu quero que existam esses A e B constantes para mim. Então, A e B são constantes. X é uma variável. Então, isso aqui nada mais é que, no fundo, uma igualdade de polinômio. Quando eu tenho igualdade de polinômio, o que quer dizer? Quer dizer que os coeficientes dos valores de x, 1 a 1 tem que ser igual. Ou seja, se eu parar para olhar, esse 1 aqui é a mesma coisa que 1 mais 0 que multiplica x. Eu podia continuar. Mais 0 que multiplica x, mais 0 que multiplica x ao quadrado, mais 0 que multiplica x ao cubo, né? Vou parar aqui porque a outra expressão só vai até x, então tudo bem. E aí eu igualo os coeficientes dos x termo a termo. Então, olha só, o coeficiente do x que está aqui, ó, a mais b, eu tenho que igualar o coeficiente desse x que está de cá. Ou seja, a mais b tem que ser igual ao coeficiente do x que é igual a 0. Então, eu vou escrever, ó, a mais b tem que ser igual a 0. E o coeficiente numérico que não tem x tem que ser igual ao coeficiente numérico que não tem x. Ou seja, 2a mais 2b, 2a mais 2b tem que ser exatamente igual a 1. Ó, o que eu obtive aqui? Eu obtive um sisteminha de duas variáveis e duas equações, tá? Desse sistema aqui é bem fácil vocês observarem, façam as contas aí, mas é bem simples achar que A vale 1/4 e o B vale menos 1/4, tá? Bem simples calcular, calculem aí para vocês verem. Bom, gente, antes de continuar a aula, né? Eu preciso fazer uma correção ali, tá? Eu acabei cometendo um equívoco. Ali, se vocês olharem na segunda lousa, tá assim, ó, igual, né? É a que multiplica x mais 2 mais b que multiplica x menos 2, né? Tá assim na lousa dividido por x menos 2 vezes x mais 2, né? Então, na hora que eu aplico a distributiva aqui, ó, só prestar atenção, ó, aqui eu fiz esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. E aí eu vou ficar com a vezes x mais 2a mais b vezes x. Isso aqui ficou b vezes menos 2, ficou menos 2b, tá? Tudo sobre x menos 2, x mais 2. Ali no vídeo eu coloquei o sinal ali como sendo mais aqui, ó. E não é mais, é menos, tá? E daí na hora que eu concluo aqui, ó, eu vou ter a mais b vezes x mais 2a menos 2b.
tá? Tudo sobre x menos 2 vezes x mais 2. E daí, daqui que eu vou concluir, né, na hora que eu faço a comparação dos polinômios lá, que eu vou ter que a mais b tem que ser igual a zero, e eu vou ter que 2a menos 2b é igual a 1, tá? É esse sisteminha aqui, ó, que precisa considerar, tá? Que da onde eu vou concluir, tá? A partir desse sisteminha que o meu a vai ser igual a 1 quarto e o b vai ser igual a menos 1 quarto, tá? Corrija ele no vídeo que eu deixei como mais, mas na verdade aqui, ó, é menos, tá? Para poder ter essa equação aqui. E desse sistema tem que a vale 1 quarto e b vale menos 1 quarto. Ou seja, essa expressão sim se escreve dessa forma, né, com a valendo 1 quarto e o b menos 1 quarto. Ó, vou até apagar aqui. Ó. Então eu fiz todas essas contas aqui, né? Eu fiz aquela suposição do A, que existia o A e o B, para exatamente saber quem era esse valor de A e B, para agora essa função se escrever como sendo 1 sobre 4 dividido por x menos 2. Vou colocar até o menos aqui já, ó, porque é menos 1 quarto lá, tá? Ó. Então já vou colocar menos 1 quarto sobre x mais 2. Tá vendo? Então, essa função aqui, ela pode ser substituída por toda essa expressão. E essa expressão aqui é simples de ser integrada. Simples assim, relativamente simples de ser integrada. Então, vamos ver, ó. Tá? Então, eu consigo escrever essa expressão por essas duas parcelas. E agora? Agora eu consigo substituir essa integral aqui por duas integrais, né? Então, como é que fica? Vamos escrever aqui, ó, integral dx sobre x ao quadrado menos 4 vai ser igual a integral, ó, dessas duas parcelas. 1 sobre 4 sobre x menos 2 menos 1 sobre 4 sobre x mais 2 dx. E daí lembrar, né? A integral da soma é a soma das integrais, né? Então eu consigo escrever como sendo integral. Esse 1 quarto aqui é uma constante, já posso colocar fora da integral também. Então vai ficar 1 sobre 4, 1 sobre x menos 2 dx, né? A primeira integral está aqui, menos 1 sobre 4 da integral de 1 sobre x mais 2 dx, tá? Então, olha só, a integral das duas parcelas virou duas integrais, né? E é bem fácil mostrar, por substituição também, tá? Que a integral, né, dessa função 1 sobre x menos 2 é o ln do módulo de x menos 2, como a integral dessa função é o ln do módulo de x mais 2. Por isso, tenta mostrar aí, tá? Que essa integral pela integral é o ln do módulo de x menos 2 e aqui é o ln do módulo de x mais 2, usando substituição. Então, ó, isso aqui ficou 1 quarto do ln do módulo de x menos 2 menos 1 quarto do ln do módulo de x mais 2 mais uma constante de integração, tá? Se eu quiser ainda melhorar, né, matematicamente dizendo, dá para dar uma cara melhor para essa integral, o que a gente faz? Coloca esse 1 quarto aqui em evidência, tá? Então eu consigo escrever isso como sendo 1 quarto do ln do módulo de x menos 2 menos o ln do módulo de x mais 2 mais uma constante de integração.
Então, por final, aplicando agora a propriedade de logaritmo, né? Ó, é ln desse cara menos ln daquele cara, eu consigo escrever ó, isso aqui como sendo 1/4 do ln, né? Então, a subtração, né? A diferença entre os ln's vai ser o ln da divisão. Então vai ficar ln do x menos 2 em módulo sobre x mais 2 em módulo. Mais uma constante de integração. Esse cara que está aqui na frente multiplicando 1/4, ele pode vir aqui no expoente, né? E o módulo do numerador, módulo do numerador e o módulo do denominador, eu posso colocar tudo num único módulo. Então isso aqui vai ser o ln do módulo de x menos 2 sobre x mais 2 elevado a 1/4 mais uma constante de integração. Está aqui, ó. Tá? Então, com esse exemplo aqui, a gente encerra a primeira aula, tá? E tentem fazer os exercícios que eu vou deixar aí agora sobre essa parte de integração, tá, gente? A gente se vê na próxima aula. Um abraço para todo mundo aí.